Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Stephanie Lin. Aqui hoje mais um conteúdo relevante para você diretamente dos estúdios da Pomodoro em Luiz Eduardo Magalhães, capital do Mato Piba. Você tem problemas de processos que não funcionam quando você não está por perto? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Enquanto isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, né? Ative aquele sininho que é para você receber o conteúdo semanal, né? Toda semana nós estamos aqui, sempre em busca de melhorias no processo, trazer algumas dicas, alguma ferramenta, alguma solução para todas aquelas situações difíceis que a gente vive no dia a dia. Como vocês sabem, eu atuo em fazendas, né? A gente, desde que estou há 3 anos e meio no agro, é o que a gente faz, a minha vida é dedicada a isso. Então, eu estou aqui justamente para compartilhar soluções com vocês para que a gente consiga evoluir, no geral, no nosso agro brasileiro. Então, voltando ao nosso assunto aqui, você também tem esse problema de as coisas não funcionarem quando você não está por perto? Por que você acha que isso acontece? O primeiro passo, pode ter certeza, é porque o planejamento não foi bem definido, né? O planejamento tem que ser detalhado e tem que ser com as pessoas que vão executar, tem que participar disso, é muito importante. Então vamos lá, só para lembrando do tripé que sustenta uma boa gestão: pessoas envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e planejamento detalhado. Esse é o tripé. Lá no planejamento, como eu sempre falo, ele só vai funcionar se eu tiver os 2 primeiros P's, que é o pessoas e o processos. Então, o primeiro passo, definir isso direitinho, né? Ter pessoas envolvidas, pessoas sempre motivadas, e aí a gente fala sobre isso em várias aulas, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Agora, para o planejamento, foi bem definido, está bem objetivo, bem claro? Eu costumo dizer o seguinte, tem situações em que a gente fala alguma coisa, mas as pessoas não compreendem da forma que tem que ser, porque a gente não foi bem objetivo. Então, vamos imaginar que as pessoas estão participando aí de um planejamento que você vai fazer. Olha, a gente vai precisar fazer isso, 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 isso. Tá certo. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter dados em mãos. Por exemplo, a capacidade de cada máquina, né? Para que a gente consiga dizer para aquela pessoa que uma tarefa, a determinada operação, ela precisa acontecer em tanto tempo. Mas como é que eu vou definir isso? Vamos lá, eu já falei, se eu não me engano aqui, mas vou repetir. Eu tenho um implemento e um trator, certo? Esse implemento, vamos pegar um exemplo aqui do rolo-faca. O rolo-faca, ele precisa, para dar um bom resultado, andar em média 14, 15 km por hora, se eu não me engano. Ele tem uma largura. Se eu tenho a largura e tenho a velocidade, eu consigo saber a área que vai fazer por hora, né? Que é um grande erro a gente falar em operações por dia, porque o dia, tem fazendas que trabalham 10 horas, outros 8 horas, outro a noite inteira, o dia inteiro. Então não é um indicador que deve-se usar a capacidade produtiva por hora. Uma vez que a gente definiu, que já sabe que faz tantos metros quadrados, tantos hectares por hora, o que a gente vai falar? Vai chamar o cara e explicar para ele o seguinte, ó, baseado na velocidade que tem que andar, que é 15 por hora, a largura que tem, essa conta que eu estou fazendo aqui vai te mostrar quantos hectares por hora dá para fazer. Então, se você trabalhar o dia todo hoje, que não tiver nenhum imprevisto, o trator quebrar, dá para fazer tantos hectares no dia, beleza? Beleza. Só que aí tu tira 15%, como eu já expliquei também, tira 15% de eficiência, que tem as paradas de abastecimento, muitas vezes ele tem que ir lá resolver um problema fisiológico dele, então bota 85% de capacidade, de eficiência da máquina. Beleza, com isso o cara vai entender que é necessário fazer aquilo, né? Que ele consegue fazer porque ele entendeu a lógica. Porque o que acontece? Quais são os maiores arranhões que tem no nosso dia a dia? Quando a gente fala uma coisa, o rapaz lá, o operador, muitas vezes não tem noção de como você chegou nessa conta. Por que ele consegue fazer isso, né? Então é importante
que você explique o porquê. Dá para fazer porque você vai a tantos por hora e a largura é tal e o cálculo é esse. Envolva ele, mostre para ele que você sabe. Aí eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer de boa aquilo que você combinou com ele. E tem que ser uma conversa amistosa, né? Não é para dizer, tem que fazer porque eu sei que dá e não sei o quê. Não, moço, mostra. E aí, você acha que dá? Incentive, pergunte para ele. Você acha que vai dar para fazer? Cara, qualquer coisa que tiver, você me avisa aí, viu? Mas vamos tentar incentivar. Essa é a função nossa de um líder. Incentivar, motivar as pessoas a fazer aquilo que deve ser feito. Uma outra coisa importante que deve ser levada em consideração é o acompanhamento. Então, você planejou e tem um canal de comunicação ou algum software. Hoje tem tanta tecnologia a qual você pode utilizar, né? Tem aplicativos, o ClickUp, Trello e outros mais que dá para se utilizar. É só pesquisar na internet que você vai achar um bocado, né? Inteligência artificial já está aí para nos ajudar também. Mas vamos lá, sinal de fumaça, não estou falando em altas tecnologias, não. Que dá para usar hoje com o Starlink, a gente consegue fazer tudo que a gente faz na cidade, faz lá no meio da roça, né? O importante é que quando tiver alguma coisa, algo que está em desacordo com aquele planejamento, a pessoa consiga ter comunicação, para ter agilidade na solução dos problemas. Máquina parada é o que a gente tem que evitar. Quais são os maiores problemas de máquina parada? Muitas vezes é questão de informação, de falta de um processo definido, de falta de uma manutenção, justamente porque não se tem os processos, né? Mas não é esse o objetivo dessa aula aqui. O importante é que a gente tenha o controle daquilo que está acontecendo na fazenda e poder ajudar mesmo sem você estar por perto. Então, definir os processos, ter aquela equipe engajada, deixar bem claro como é que se faz as coisas, né, através de procedimentos, né? Eu falo sempre nesses exemplos aí que falar não é comunicar, né? Então, muitas vezes a gente fala, mas a gente não é entendido. Então, a comunicação, uma das formas de se comunicar é verbalmente, mas existe a forma escrita e várias outras. Então, a ideia é que você tenha uma comunicação de forma eficaz, né? Seja ela verbal ou escrita, né? Através de procedimentos. Outra coisa é ter a coleta dos dados, né? Implementar relatórios sobre o que está acontecendo. Por exemplo, vamos imaginar, né? Planejou com o Mauro aqui. Mauro, hoje a sua meta é fazer 20 hectares de determinada operação. Baseado na capacidade, dá para fazer, beleza. No final do dia, a ideia é que, através de um grupo de WhatsApp, seja lá o que for, mas hoje em dia é bem comum um grupo de WhatsApp, né? Um grupo operacional fazenda tal. Bota lá o planejamento nesse grupo, onde todo mundo sabe o que tem que ser feito, o que vai acontecer, o que cada um é responsável. E isso ajuda, inclusive, que as pessoas possam se ajudar entre elas, né? Em determinadas situações. E aí, no final do dia, que vem a informação sobre esse relatório, se foi cumprido, se não foi cumprido, o que aconteceu, quais foram os imprevistos, o que pode ser feito para melhorar no outro dia. Isso é bastante importante. E a coisa, e por último, e não menos importante, é criar uma cultura de responsabilidade nas pessoas, né? Lembra que eu falei já em outras aulas também sobre o espírito de dono. As pessoas precisam se sentir responsáveis por aquilo, né? Como se não é dono da fazenda que eu estou falando, é dono daquela operação, daquele momento. Passar essa responsabilidade e dizer, cara, confio em você. Jogue duro lá, qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar. Moço, isso faz uma diferença enorme do que simplesmente chegar lá e dizer, tem que fazer isso aqui, tem que terminar hoje. Eu quero ver, não quero desculpa. Não dá certo. Isso aí é comunicação bem atrasada, já não funciona mais hoje em dia, não. Envolver as pessoas para que façam aquilo que deve ser feito. Esse é o nosso papel, né? Então, incentivar as pessoas, né? Criar um relacionamento de confiança, onde as pessoas, quando erram, possam comunicar esse erro que não vai ter punição. Vai existir uma conversa, um feedback, um alinhamento para que isso não volte a acontecer. Porque quando a gente pune e manda embora, a causa raiz do erro não foi resolvida. Muitas vezes o erro está na própria gestão, a forma com que a gente está passando. E outras pessoas também vão errar. Então, se você tiver uma equipe top, uma equipe unida, que quer ir para frente, cuidado para não cometer esses erros.
É claro que tem, não estou defendendo aqui que todo mundo tem que ficar e todo mundo tem que ter chance. Muitas vezes o cara cometeu desonestidade, não tem que pensar, vai embora e pronto. Mas a maioria das pessoas gostariam de aprender e muitas vezes a gente não dá essas oportunidades. A gente acaba cortando, não ensinando, não incentivando, né? E quando a gente muda a forma de fazer as coisas, os resultados também mudam, pode ter certeza disso, né? Uma equipe, ela não nasce forte, pode ter certeza que não, né? A equipe precisa que todos os dias a gente vai ensinando, ajudando, para que elas realmente se tornem uma equipe forte, uma equipe poderosa, uma equipe que você comece a confiar, que você jogue a responsabilidade e o retorno vem, as coisas acontecem, né? Mas volto a dizer, tudo começa com pessoas, depois planejamento, depois processos, desculpa, e aí sim o planejamento. O planejamento só vai funcionar quando a gente tem as pessoas e tem os processos bem definidos. Espero que eu tenha me feito entender e contribuído com você de alguma forma para que você consiga evoluir nos seus processos. E aí, vamos agregar?